Olá pessoal, tudo bom com vocês? É uma satisfação poder estar novamente aqui conversando sobre mais um assunto no campo, dos diversos campos da história. E eu sou o professor José Victor e na nossa aula de hoje, na nossa conversa, nós vamos conversar sobre os chamados povos pré-colombianos, entre aspas. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês é: será, ou vocês interpretam, ou vocês imaginam, que a história da América, ela começa, entre aspas, apenas quando os europeus chegaram ao continente? É comum, em sala de aula, nós, de uma certa forma, na minha opinião, claro, infelizmente, nós interpretarmos a América a partir do momento em que os europeus chegaram ao continente. Não à toa, é comum nós, em alguns livros didáticos, não todos, nós sempre temos essa representação dessa pintura em que ela nos apresenta, no caso, a chegada de Cristóvão Colombo à América. Cristóvão Colombo, navegador, que a serviço do reino da Espanha tinha como missão descobrir uma rota para as Índias, e ele, na sua primeira viagem, acabou descobrindo um continente, que depois de um tempo passou a ser chamado por América, em alusão a Américo Vespúcio. No entanto, passa-se a impressão de que antes da chegada dos europeus não havia, entre aspas, nada. Não haviam povos, não haviam culturas, não haviam crenças, não haviam alimentos, não haviam animais, o que não é verdade. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos abordar um pouco sobre a chegada dos primeiros povos a partir de teorias da pré-história, e posteriormente nós vamos dar atenção a 3 civilizações que, podemos dizer, ainda estão, a partir das suas heranças culturais, presentes na América nos dias de hoje, seja pelas suas construções, seja pelos seus herdeiros, pelas pessoas que herdam, vamos dizer assim, o sangue, uma herança destes povos, seja também por aspectos que chamam a nossa atenção e que estão presentes até os dias de hoje, como, por exemplo, a alimentação. E no caso da alimentação é um ponto curioso, porque alguns dos alimentos que nós temos à mesa hoje, felizmente, eles surgiram na América, como por exemplo o milho, como por exemplo a batata, algo que você gosta de comer e às vezes fica se questionando se isso provoca espinha ou não, como por exemplo o chocolate, que vem a partir do cacau, o tabaco, a quem fuma, por exemplo, dentre outros alimentos que tem a sua origem na América e que com o tempo eles eram, entre aspas, alimentos selvagens, alguns como por exemplo o milho, e com o tempo passou a ser, entre aspas, domesticado, e junto a isso posteriormente foram alimentos que pelas navegações passaram a ser servidos e plantados, e colhidos e vendidos em outros continentes, certo? Outro ponto interessante é que a história dos povos na América, ela tem seu início a partir da chamada pré-história. Se nós lembrarmos do contexto da época das primeiras migrações, existem várias teorias em que apontam como o ser humano chegou à América. Algumas das teorias mais aceitas apontam que o ser humano chegou pelo chamado Estreito de Bering, que é o local onde a maior proximidade do continente asiático com o continente americano, que fica na região norte, podemos dizer na América do Norte, e a partir dali, durante o período glacial, alguns grupos teriam migrado. Outras teorias apontam que o ser humano ele veio por navegação, as chamadas navegações de cabotagem. Alguns apontam que vieram da Europa, outros apontam que vieram pelo Pacífico, região do Pacífico Sul. Já outros acreditam que o ser humano possa ter migrado, inclusive, direto da África, diretamente para a América. Enfim, são várias teorias. Mas o que eu quero dizer com isso?
que a história da América ela não começa apenas com a chegada dos europeus, ou somente, ou a partir. É uma visão que nós temos que desconstruir para perceber como que um continente é rico em diferentes culturas, diferentes aspectos, diferentes religiões, diferentes alimentos, diferentes animais, certo? E outras características. Você pode fazer isso observando a sua cidade. Por exemplo, tenho certeza que se você migrou, nós moramos em uma cidade chamada Boa Vista, capital do estado de Roraima, certo? Se você migrou para Roraima, é claro que a sua história com a cidade, ela passa a surgir a partir do momento em que você chega à cidade, seja por avião, seja por ônibus, certo? Os principais meios de deslocamento nos dias de hoje. Porém, a cidade já existia antes de você vir morar aqui, não é verdade? E a sua relação começou a partir do momento em que vocês, entre aspas, se encontraram. Ok? É mais ou menos isso que eu gostaria de apontar nesse primeiro momento. Ok? Já nos nossos próximos 3 encontros, ainda nesta aula, nós vamos perceber que as civilizações, algumas delas que já estavam aqui, elas possuem algumas atividades, entre várias aspas, por favor, semelhantes com algumas civilizações com as quais nós já estudamos, como por exemplo os gregos, os romanos, em especial, no que diz respeito a quais áreas? Bem, podemos abordar alguns pontos políticos, podemos abordar alguns pontos de infraestrutura, alguns momentos também relacionados à medicina, estudos, astronomia, não astrologia, perdão, e dentre outros, ok? Então, beba uma água, porque no próximo bloco, ou já, nós vamos estudar sobre 3 povos, que são os astecas, os maias e os incas. Tudo bem? Então, eu volto já, beba uma água, e agora nós vamos adentrar um pouco mais na história da América antes dos europeus. Beleza? Olá pessoal, tudo bom com vocês? É uma satisfação, dando continuidade ao nosso encontro de hoje, ok? E conforme combinado, no primeiro momento nós abordamos sobre a América antes dos europeus a partir de uma pergunta. Se nós imaginamos ou conseguimos imaginar a América antes da chegada dos primeiros europeus. Nós conversamos rapidamente, dissemos que sim, uma vez que é importante que nós tenhamos essa noção de que a América, historicamente, ela já vinha sendo ocupada desde o período da pré-história, com as primeiras migrações, e a partir dali nós temos a formação de diferentes povos. É claro que eu não vou apresentar datações, uma vez que quando nós falamos sobre pré-história, algumas datas elas não são bem definidas, né? Começar pelo próprio termo pré-história, mas a intenção é mostrar que, sim, antes da chegada dos europeus, nós já tínhamos populações, civilizações e grupos muito bem organizados aqui no continente. Por isso que é um ponto importante que nós temos que abordar e reforçar isso no entendimento, no nosso entendimento. Por exemplo, antes, esse mapa aqui, ele aponta, claro, os principais povos que nós entendemos por pré-colombianos. A expressão pré-colombiana já diz que eram povos que vieram antes da chegada de Colombo. Colombianos, Colombo, Cristóvão Colombo, navegador europeu.
certo? Com isso, esse pequeno mapa, ele mostra alguns dos vários povos que já habitavam a América. E aqui no caso, eu vou destacar, nesse primeiro momento, os povos astecas, ok? Os povos maias e os povos incas. Claro que no mapa, durante o intervalo, você vai poder localizar melhor, mas aqui é apenas um breve exemplo. E aí, no caso, pensando já no Brasil, nós tínhamos os povos, do ponto de vista da língua, de origem, a partir da língua, no caso, ou de associação entre os povos de língua G, de língua Tupi, de língua Guarani, do tronco Caribe e também do tronco Aruaque, certo? Que, diga-se de passagem, são alguns dos povos que migraram também para Roraima, formando as populações indígenas que nós temos, inclusive, até os dias de hoje, tá? Então, estudar a história dos povos na América também é uma forma de você valorizar sociedades, povos que estão presentes até os dias de hoje, certo? Como nós estamos aqui em Roraima, nós estamos falando de povos indígenas também. Nós não podemos menosprezar isso, pelo contrário, nós temos que valorizar essas culturas, certo? Vamos lá. Só que então, logo, diferentes povos, diferentes culturas. E neste momento nós vamos dar atenção ao povo asteca, ok? E aí, no caso, durante o intervalo, não sei se vocês repararam, mas eu coloquei algumas imagens de um país que existe hoje, chamado México. E quando nós estudamos a história do México, é fundamental nós estudarmos a história do povo asteca. Por isso que quando você assiste a um episódio de Chaves ou Chapolin, é comum eles terem algumas referências ao povo asteca. Assim como quando você vê a bandeira do México, uma linda bandeira do país México, você vai perceber que no centro tem uma imagem de uma águia sobre um cacto, capturando, no caso, uma serpente, certo? E aí, no caso, é justamente um dos motivos pelos quais os mexicanos, vamos dizer assim, carregam, entre aspas, transportam seus aspectos culturais também relacionados ao povo asteca. Quando surge o povo asteca? Bem, historicamente não se tem uma data definida. Porém, no que diz respeito à sociedade, acredita-se que os astecas começaram a ter uma formação mais forte, vamos dizer assim, mais hierarquizada, mais burocrática, a partir de 1325 a.C. 1325 a.C. Se nós formos estudar isso aqui, você vai perceber que nós já passamos por este século XIV, ok? Em que nós estamos estudando o período da chamada Baixa Idade Média, já com as consequências das cruzadas, já os interesses em começar a descobrir novos territórios, os períodos de crise, certo? E aí, enquanto a Europa estava em crise, os astecas estavam em ascensão, em crescimento. E eles ocupavam uma região onde hoje são os territórios dos Estados Unidos e do México. Então, assim, é um território vasto, pessoal, é muito grande, certo? E no caso, em 1325, nós temos a formação da cidade de Tenochtitlan. Às vezes a língua trava, literalmente, ok? E como surgiu essa cidade? Voltamos à bandeira do México, certo? E aí eu vou ler para vocês aqui que, de acordo com um mito, o deus Huitzilopochtli, teria indicado para os mexicas que a cidade deveria ser fundada onde avistassem uma águia em um cacto, devorando uma serpente. O avistamento ocorreu quando os mexicas passavam no entorno do lago de Texcoco, o que explica a construção da cidade em um terreno pantanoso, ok? E aqui no caso nós temos uma pequena ilustração do que seria a cidade de Tenochtitlan,
Tenochtitlan, certo? Capital do Império Azteca, e que cresceu aos poucos por meio das conquistas das cidades vizinhas, as quais ou se tornavam aliadas ou eram obrigadas a pagar impostos. E se nós formos estudar sobre impérios, sobre sociedade, sobre formação, quando nós falamos de grandes impérios, pessoal, nós também estamos falando de conquistas, de territórios. E nós já estudamos isso, como por exemplo o Império Romano, o Império Macedônico, o Império Mongol, brevemente. Nós vimos inclusive nas aulas sobre a China. O que mais? O Império, podemos falar o Império Napoleônico, que vocês irão estudar. Ou seja, tudo isso envolve conquistas de territórios. Há diferentes povos, há disputas pelo poder e aquele o mais forte prevalece, o que melhor se adapta ao local, melhor se adapta à região ou às condições, certo? Junto a isso, no caso, percebam que quando você forma uma cidade, logo como uma consequência de uma sociedade em formação, você passa a ter lideranças, ou seja, a sociedade azteca, ela era hierarquizada. Você tinha diferentes grupos e elas eram uma sociedade praticamente estamental, ou seja, uma vez que você era da elite, você seria sempre da elite. Se você fosse escravo, provavelmente você seria sempre escravo. E essa sociedade era liderada por um monarca que recebia um título, certo? De Tlatoani, ok? E ele também era responsável por ser um chefe militar. Nós já estudamos sobre monarquias, sobre grupos, e nos aztecas eles também tinham essas características. É claro que nós estamos falando de um outro povo, de uma outra localização, de uma outra forma, mas basicamente, a grosso modo, vamos dizer assim, era assim que a sociedade era composta. Logo, por funcionários públicos, por camponeses, pessoas do campo, atividades rurais, religiosos, artesãos e escravos. Junto a isso, para uma sociedade continuar se mantendo, é necessário o pagamento de tributos. E aí havia o pagamento de tributos e prestação de serviços. Ou seja, você era camponês, mas se porventura um monarca pedisse para que você entrasse em uma batalha, lutasse por ele, formasse um exército, você estaria também disposto a morrer pelo seu rei, a morrer pelos aztecas, e com isso os aztecas expandirem os seus territórios. Junto a isso, no caso, vamos lá, nós temos, junto ao pagamento de impostos, as atividades que aconteciam no dia a dia da sociedade, atividades rurais, atividades artesanais, e com isso você vai perceber que os aztecas, eles também nos influenciam em atividades culturais, sejam em ritos religiosos, por exemplo, seja na construção de monumentos ou construções, vamos dizer assim, para a sociedade daquela época, né? As construções públicas, que até hoje são preservadas. Por isso que vocês vão perceber nas imagens que eu compartilhei, vocês perceberam nas imagens que eu compartilhei, a vastidão de atividades culturais, artesanais, artísticas, arquitetônicas, que os aztecas contribuíram e que deixaram, entre aspas, de legado, que é preservado hoje pelos mexicanos e também por colecionadores particulares, ok? Junto a isso nós temos mais o que? Vamos lá, galerinha. Nós temos, em especial aqui, com as atividades dos camponeses, também a valorização da agricultura. Vocês lembram que no primeiro bloco eu comentei sobre a domesticação de alimentos? Então, com os povos nas Américas, nós tivemos a valorização também da agricultura, porque era uma forma, inclusive, de acreditar que os deuses estavam sendo bons conosco. Então, por exemplo, se você tinha um período de colheitas fartas, poderia ser um significado de que os deuses também estavam satisfeitos com vocês, com os povos aztecas. Caso houvesse um período de seca, de estiagem, de crise, isso poderia ser um significar que os deuses não estavam gostando, ou concordando, obviamente, com as ações das populações locais. O que se fazia para agradar os deuses? E aí, no caso, nós temos que abordar que os aztecas, eles também eram politeístas, eles eram religiosos. Toda a sociedade, todo ser humano, ele tem uma forma de crença, pessoal, ok? E no caso dos aztecas, eles eram politeístas,
e acreditavam que, realizando, por exemplo, sacrifícios humanos, eles poderiam agradar aos deuses ou saciar os deuses, por exemplo. De uma forma indireta, nós já vimos isso em alguns povos também, nós já estudamos este ano ou no ano passado, certo? Povos da antiguidade, etc. Ok? E junto a isso, eles acreditavam que os seres humanos haviam sido criados 5 vezes. E apenas na última criação, na 5ª tentativa, havia prosperado. E por quê? Lembra que eu falei dos alimentos? Pois é, repetir, perdão. Eles haviam se alimentado do milho. E segundo a crença asteca, os seres humanos foram formados da mistura de ossos dos mortos, das criações anteriores e de sangue dos deuses. Ou seja, foi uma compilação, foi uma junção, uma mistura. Até que na 5ª tentativa, graças ao milho, que é um alimento que eu acredito que vocês gostem de comer, e como nós estamos em junho, é um período em que são realizadas as chamadas festas juninas, em que muitos produtos e alimentos são feitos de milho, eu adoro milho, no caso, fez com que a sociedade, ou a civilização, ou o ser humano prosperasse, e isso na interpretação dos astecas. Ok, pessoal? Com isso também, reforçando, os astecas, voltando às ideias, às crenças religiosas, se consideravam o povo do sol e realizavam cultos com sacrifícios humanos. Normalmente, as pessoas sacrificadas eram prisioneiros de guerra. Porém, haviam pessoas que consideravam uma honra se oferecer aos deuses e se voluntariavam para o sacrifício. O sacrificado atuaria como um emissário que levaria uma mensagem para o sol, ou seja, haviam aqueles que eram sacrificados à força e haviam aqueles que eram sacrificados por voluntários. Eles acreditavam naquilo. Eles acreditavam que se fazendo isso estariam agradando aos deuses, o que é, aos nossos olhos, algo muito curioso, algo, a gente pode até mencionar, entre aspas, uma loucura. Porém, eles acreditavam nisso. Isso é bem curioso, porque aponta uma característica de um povo do qual, hoje, claro, obviamente você não tem mais o povo asteca, você tem descendentes dos astecas, e essas práticas, com certeza, não acontecem mais, mas naquela época isso era considerado normal, ok? Quando que o povo asteca começou a entrar em decadência? Aí, no caso, nós vamos fazer uma ponte com a chegada dos europeus. Vocês lembram que eu falei que os astecas, para construir uma grande sociedade, conquistaram vários povos, certo? E isso gera também aliados e inimigos. Positivo. Quando os espanhóis e os europeus, os demais europeus, mas em especial os espanhóis, chegam à América, eles, em algum primeiro momento, são agraciados pelos astecas, pelas populações locais, porque acreditava-se que havia uma lenda, melhor dizendo, em que apontava que um grande homem, um grande servo, um grande líder, viria pelo oceano. E quando os europeus chegam, imediatamente acredita-se que é o cumprimento dessa profecia. Ou seja, os europeus, percebendo isto, de uma certa forma conseguiram conquistar alguns povos. Junto a isto, também vale lembrar que das inimizades que os astecas construíram, os europeus aproveitaram e se aliaram a estes grupos, armando e tudo mais, e fazendo com que eles conquistassem os astecas. É claro que essas histórias elas têm que ser analisadas com mais cuidado, com mais atenção, mas o nosso objetivo aqui é mostrar justamente a origem do povo asteca, assim como também depois do intervalo nós vamos estudar sobre a origem do povo maia e perceber que antes mesmo da chegada dos europeus, esta civilização já estava em decadência. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse primeiro bloco. Nós aqui abordamos um pouco sobre os povos astecas, tá? Não se preocupem quanto a nomes específicos, que eu não vou cobrar sobre isso, mas a intenção era mostrar justamente que você tinha uma sociedade organizada, hierarquizada, burocrática, estamental, com várias crenças, com diferentes culturas, diferentes estudos. Vale ressaltar que os astecas também tinham ótimas construções na área de engenharia, na área de astronomia, assim como também os maias e os incas, tá?
E do ponto de vista cultural, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de estudos, entre aspas, eles não deviam nada aos europeus. Lembrando que nesse período aqui, a Europa, entre aspas, estava em decadência, em crise, enquanto que os astecas estavam em ascensão, certo? Ok? Eu já volto, pessoal, beleza? Você também, não saia daí, beba uma água, pause o vídeo, reflita, converse com seus pais, ok? E nos encontraremos em breve.